Cara, sinceramente eu não sei nem dizer direito o que é trabalho escravo, não. Eu sei que, pelo que eu passei lá, eu não quero passar de novo de jeito nenhum, rapaz. Não quero nem que o inimigo meu passe pelo que eu passei, não. Assim, eu não entendo muito não dessa palavra que você está me perguntando não, mas eu acho assim que escravo é quando você vai trabalhar e você fica jogado. Eu entendo assim, um escravo é uma pessoa que vai atrás de um trabalho e ele fica jogado, eu entendo isso, né? Não tem nada, não tem direitos, não tem nada ali. Ele vai trabalhar e fica à toa. Não sei muito assim, porque eu procurei mais esquecer, entendeu? Não tá mais, esquecer mais, dá um tempo, né? É uma humilhação, né? É muito grande, é ruim o cara sair da cidade da gente, né? Ir para um lugar que não São Paulo lá e ficar rodado, né, lá. Trabalho escravo foi tudo que a gente conviveu ali durante aqueles 33 a 34 dias. Não ter acesso a uma alimentação, não ter uma estadia, o que realmente eles estavam pensando, o que realmente eles queriam que acontecesse. Que 68 nordestinos de uma cidade dessa ficassem jogados em Guarulhos, a 2.000 e poucos quilômetros. Isso aí é abuso do que quer que seja, né? Para mim, é. Aqui é uma cidade pequena, mas tinha bastante sítio. Na época não existia essa cidade, era Petrolândia Velha, que o pessoal falava. Para desviar o rio, ela teve que retirar toda a cidade, tudo, que ia alagar tudo. E teve que mudar para um terreno mais longo, mais longe, que é aqui onde todo mundo veio. Isso há 28, 29 anos atrás, praticamente 30 anos. Desde os 6, 7 anos de idade que é nessa casa que eu moro, onde praticamente me criei toda a minha vida, né? Há 30 anos de Petrolândia. Então, para mim, não existe lugar melhor. E é onde a gente deixa as nossas raízes, né? Família, filho. Eu fui pai aos 18, tenho moça de 15 anos, tenho mais outra moça de 13 e mais o outro filho de 7, então não consigo, não me vejo em chegar num lugar maior e tentar realmente morar naquela vida. Não. Correr até lá só de realmente buscar o pão de cada dia mesmo, mas vou voltar. Os meus filhos, eu nem sei quantas viagens eles já têm. Mas se eu falar para você, eu já fui levar um em uma rodoviária, eu minto. Nunca fui. Porque eu não tenho coragem. Agora, para buscar, se falar assim, mãe, eu vou chegar a tal hora, se falar que é 4 horas que ele vai chegar, você pode saber que 2 horas já estou lá. Já bati praticamente esse país inteiro. Existe só apenas 2, 3 estados que eu nunca andei. É no chão. Né? E só em obra, andando em obra. As obras que eu já passei: barragem, terminais de avião, aeroporto, ponte, viaduto, prédio, hospitais, refinaria,
Eu tenho essa consciência que eu ajudo a construir o país. Eu já viajei bastante, sabe? Já viajei muito mesmo. Véio. Esse Brasil eu acho que eu rodei quase todo. A partir do momento que você sai de casa, o seu pensamento todinho é em duas coisas. Primeiramente na família que ficou e segundo no trabalho que você está para conseguir ali, né? Não, quando eu comecei de ajudante. Eu viajei para Rio Grande do Sul a primeira vez. Aí cheguei a encarregado. Aí até um bom tempo atrás eu trabalhava de encarregado. As grandes obras de São Paulo, praticamente a maioria foi nordestino, pelo meu pai mesmo. Meu pai tem 64 anos, ele desde os 17 a 18 anos que roda em São Paulo. E hoje, já na minha safra, na minha fase, na minha época, eu nunca cheguei em obra para trabalhar, não tem nenhuma que não tenha vários nordestinos. Eu tô com praticamente 14 anos de experiência nessa área. Então já vivi boas situações boas, muitas, mas já vivi muitas que não vale nada não. O que mata nesse nosso país hoje, o que se chama, que está acabando muito, é esse esquema de terceirização. Empresa grande quer o serviço mais rápido, entregue, porque com certeza vai lucrar em cima disso. Ela chega e contrata uma segunda empresa. Aí é onde aparecem todos os problemas, que é chamado os gato pequeno. A gente chama de agenciador. Ele é quem entra em contato com a empresa entra em contato com ele e assim vai, faz o contato, chama o pessoal e leva. 99,9% hoje de agência e agenciador que tem no nosso país, eles cobram. Todo mundo sabe disso. Em muitos lugares aí que a gente conhece os colegas o que mais falam é isso, que está acontecendo isso direto, e outra, que está tendo muita gente que está ligando para o pessoal dizendo que tem vaga para tal obra em tal lugar, só que o cara recebe o dinheiro e não tem vaga e some. Eu fiquei sabendo lá através de um colega meu, que trabalhava lá no tempo, do aeroporto lá de Guarulhos, e depois disso, aí disseram que estava pegando gente lá, aí eu fui e perguntei se eu poderia ir. Aí ele foi e falou que eu poderia ir, se eu quisesse podia levar a gente. Aí eu fui lá e conversei com ele e ele me colocou na viagem. Aí explicou como era a viagem e tal, disse, é na Oeste, na empresa Oeste e tal. Tem tantas vagas que você quiser ir, me deu o nome que a gente vai junto. Rapaz, a viagem foi assim, foi cansativa, né? Porque o ônibus era quebrando, chegou em Belo Horizonte, quebrou, e mais chato ficou lá, né? Lá nós ficamos dentro do ônibus até amanhecer o dia, e quando amanheceu o dia, a gente não teve pra onde ir. Aí o bicho pegou. Aí a gente, na hora que a gente chegou, a gente já achei meio estranho isso aí. Porque disseram que ia ter alojamento e que lá era o AES tal e tal. Quando a gente chegou lá, não foi o pessoal da AES que veio ver onde a gente tinha chegado. Foi o cara que trabalha lá, mas nem com a farda ele não veio, ele já veio sem farda, só com crachá. Aí a gente já achou estranho. Aí ele, na hora que ele disse que não tinha alojamento, que tinha um lugar lá que a gente tinha que alugar a casa, aí a gente já achou mais estranho ainda. As pessoas responsáveis por essas oportunidades de emprego começaram a tomar a atitude de fazer a correria para arrumar a casa, para o pessoal ficar. E assim foi feito. A casa não tinha nada, porque estava chegando, não tinha absolutamente nada. Naquele tempo, foi o tempo do frio lá em São Paulo, nós botávamos um lençol no chão, um colchãozinho velho que o pessoal lá arrumou. Quando era de manhã, de noite o colchão estava seco, quando era de manhã o colchão estava molhado do frio. Pra você ter uma ideia. Ao todo, daí aí 66 a 68 pessoas, só daqui de Petrolândia. Dormindo todo mundo no chão, um colchão doado, um colchão ralo, situações em papelão. Na casa só tinha 2 banheiros para
quase 70 homens, eu não sei, não estou lembrado mais a quantidade de pessoas que foi, mas tinha mais de 50 pessoas na casa. É ruim. Jogar a gente assim num canto ruim, ruim. Sem banheiro, um canto ruim lá, ruim mesmo. Dormindo no chão, né? É ruim mesmo. Os responsáveis pela vaga de emprego, eles conseguiram 20 guias de exame para entrar. Os primeiros exames eram feitos em frente à empresa, no próprio ambulatório dela. Com isso, começou a aparecer os problemas que o tempo ia passando. E essas vagas de emprego, mesmo dos 20 que fizeram o exame, nunca aparecia. Aí sim a situação começou a agravar. A sorte foi uma mulher lá que a gente achou lá do restaurante, que ela simplesmente, ela sem conhecer ninguém, ela fez assim, ela disse, ó, quando vocês começarem a trabalhar, vocês me pagam. Se não fosse ela, sinceramente, cara. O domingo, pra gente era um desespero chegar e a maioria não tomar nem café, nem almoçar e nem jantar, ter que esperar para uma segunda-feira, 12 horas. A boa vontade que a senhora teve. A situação foi se agravando. Cada vez mais, porque aí já foi batendo 20 dias, 25 dias. E nesses 30 dias, praticamente todos os dias, a gente ia na frente da empresa e procurava o RH. A pior parte para mim foi a notícia de chegar lá e não ter ninguém. Teve um funcionário da UES que falou no momento que ele disse, não, eu não mandei ninguém de lá. Para mim foi a pior parte, foi onde a esperança acabou de vez. Eles chegaram a essa conclusão, que era certeza definitiva a situação. Não tinha mais como fichar esse pessoal. Voltar, a gente não tinha como voltar. Contratou a gente viajou e quando chegou lá, foi totalmente diferente, né? A gente estava tentando ver se ela aceitava a gente. Porque se ela mandou a gente ir, porque ela na hora disse que não queria. Porque o cara sai daqui, o cara pai de família, o cara já sai daqui, já porque aqui não tem, né, emprego. A gente já sai com aquela esperança que vai trabalhar, né? Quando chega lá, só é enrolado, demora muito tempo, e isso a pessoa sem ter dinheiro nenhum. Eu e meu irmão, nós tomamos a atitude de procurar os responsáveis que prometeram essa vaga. Cara, a gente teve uns lá que foram lá dentro, eles sofreram ameaça até de morte. Essa foi a forma de ameaça que a gente entendeu. Que existia um que já tinha matado mais de 10 pessoas, que se a gente continuasse, eu e meu irmão seriam os próximos. Foi isso que foi passado. E sempre que a gente estava lá para dentro da casa, lá, a gente sempre via 2, 3 carros. Sempre, toda hora, passando lá na frente. E algumas vezes, 2 ou 3 vezes, eles pararam e perguntaram se era a gente, que era o pessoal de Pernambuco. Mas o cidadão, de alguma forma, tem o seu direito. E aí foi quando a gente tomou a atitude de chamar o sindicato. Chegamos aqui, cara, a situação do pessoal estava bem crítica, né? Realmente, estava terrível. Tinha mais ou menos umas 50 pessoas aqui. Pessoal sem alimentação, né? Dormindo no chão, passando frio, né? Não tinha cobertor. Né? A situação deles estava bem crítica mesmo. Você tá dormindo aqui há quantos dias? Está com uns 3 dias? A gente chegou. A 4. Como é que você falou? Nós dormimos 5 pessoas nesse espaço aqui. O mais velho... Essa luz está funcionando? Tá. Aqui nesse espaço, quantas pessoas dormem? 5. Nesse colchão, quantas 3. pessoas? Sou eu e mais 2 amigos. Dorme nesse colchão aqui. E aqui uma pessoa... Tudo eles doaram pra gente aí. Aqui é doação, é? Foram relatando pra gente conversando. Eles passaram pra gente, sabia de outros companheiros que estavam na situação, ligava, ó, tem em tal lugar, tem gente que tá na mesma situação que a gente. E aí a gente ia lá e realmente tava.
Depois desse pessoal que a gente descobriu, a gente começou a ir a fundo, ficar dia e noite na rua, né, que a gente dividiu por equipes aqui, que era tantos alojamentos, tantos locais, que a gente não dava conta. Então houve o resgate desses trabalhadores, a gente depois foi verificando que havia uma série de alojamentos, não era um grande alojamento, eram várias casas em favelas do entorno do aeroporto e nas piores condições possíveis. Houve uma conivência da empresa, uma participação muito efetiva da empresa. Eles anunciaram que havia vagas, permitiram que as pessoas viessem, disseram que podiam vir, que eles iam ser absorvidos pela empresa, iam ser contratados. E tinha uma participação muito intensa de funcionários da empresa, tanto do RH quanto esse que era também lá de Petrolândia e que tinha contato com essas pessoas. Então é óbvio que havia uma participação direta e que não há como não houve, e assim a Justiça do Trabalho reconheceu que a responsabilidade era da OAS, da construtora, porque não havia como fechar os olhos para aquela situação e eles necessitavam daquela mão de obra. Então não se sustentavam esses argumentos de que não sabiam, de que não viram, de que não concordaram com isso. Depois a gente começou a investigar e chegar à conclusão de que parece que isso é um modus operandi mesmo. É um modus operandi do setor, né? É a impressão que a gente tem nesse momento, né? O que a gente percebe é que o empresário ele só fornece alojamento para regiões de muito difícil acesso, né? Por que ele só faz isso? Porque isso envolve custo, e custo alto, né? Obviamente que isso sobe o valor da obra, né? O processo da escravização contemporânea, como eu disse, ele é muito sutil e muito complexo. Ele não se dá de forma instantânea nem de maneira estrita, através do trabalho e da contraprestação ou não contraprestação salarial. Manter um depósito de gente é como manter um estoque de mercadorias. E essa disposição, essa possibilidade de lançar mão a qualquer momento de mão de obra barata, constitui, digamos assim, uma vantagem de natureza econômica para a empresa. Ainda hoje em dia, tem gente na sociedade que não acredita, né? Fala, mas é verdade isso, trabalho escravo? Vocês não estão forçando a coisa? A gente não está forçando, né? A fiscalização não pode forçar. Na verdade, a indignidade é um resultado, né? O parâmetro, evidentemente, é o econômico, é o lucro que tem que ser extraído daquele negócio. O trabalho escravo, como ele é algo muito grave, considerado muito grave, ele não viola apenas a dignidade de cada trabalhador envolvido, ele viola a dignidade de toda a sociedade. Muitas das favelas que estão em volta de grandes obras de São Paulo ou nasceram ou cresceram a partir dessa matriz, né? A partir dessa lógica de tomada de mão de obra sem reconhecimento da migração como parte intrínseca do contrato de trabalho. Porque enquanto houver uma desigualdade brutal, como a gente encontra no país, e falta de melhores condições, de perspectivas, de distribuição de renda, condições dignas de trabalho, vai haver um exército de trabalhadores disponível para esse tipo de exploração, infelizmente. Não acredito que os trabalhadores acabem caindo nessas situações por ingenuidade, não. Eu acredito que eles caem por necessidade mesmo, né? E se ele continua com fome, precisa trabalhar, o primeiro aliciador que bater na porta dele, ele vai pensar que eventualmente pode ser que o próximo seja melhor, né? E ele acredita, então ele vai, né? O cara sabe que a condição é dura de trabalho, eventualmente ele poderia dizer não, mas ele não diz porque ele aguenta, ele precisa daquilo, né? É um país duro, né, o nosso, né? As pessoas estão duras, elas estão enrijecidas, né? Ali ficou comprovado e constatado que realmente foi trabalho escravo. Foi ruim, foi muito ruim, mas realmente eu tenho 3 filhos, eu tenho que lutar para dar o que eles precisam e eu não posso parar até certo momento.
cara pensa logo num filho, numa filha que o cara deixa em casa, na mãe. Mas é aquela coisa, né? O cara saiu, não saiu para roubar nem para matar, não. A gente saiu atrás de emprego. Mas é a vida, né? Assim, porque assim, eu desgostei, desanimei, né? Fiquei com aquilo, né? Aí parei, né? Parei um pouco. E agora? Agora tá meio ruim, tá meio... Tá ruim, mas é assim mesmo. Acaba vai correndo atrás, né? Rapaz, foi muito ruim. Eu tô falando aqui para vocês porque eu tô a fim de ajudar a vocês e ao pessoal. Vocês vão fazer um documentário, né? Ajudar o pessoal, outros caras que vão também trabalhar fora, se ligaram nisso aí, né? Que é sofrido, né? Sofrido. E é o que eu penso, o cara tem que se ligar muito nessas coisas. Essa é a minha vida, isso é o que eu sou. Tá entendendo? Até um dia que eu não consiga ter condições financeiras de me manter aqui e minha família, eu ainda não me vejo com outro meio, a não ser trabalhar na construção civil ou em qualquer outra coisa. O que eu gostaria de falar, que eu queria muito que eles tivessem acesso a isso. Primeiro, quem fornece, quem tem acesso aos recursos, sabe? Que eles pensassem nessa situação. É uma área de trabalho que é muito importante para o nosso país. Então, se pudesse ser um pouco mais valorizada, era muito bom. Valorizar a mão de obra. Porque para um funcionário desempenhar um bom trabalho, ele tem que estar bem. Seu corpo tem que estar bem, tem que estar bem alimentado, tem que estar descansado. Porque não tem como você explorar um ser humano e ainda querer que ele produza.